crianças, tudo bem com vocês? Lembram da gente? Eu sou a professora Joelma. Tudo bem, crianças? Eu sou a professora Elizabeth. Lembra que nós somos professoras lá do programa Linhas do Conhecimento? E lembra que na semana passada, a gente pediu para vocês assistam a próxima, que a gente vai falar sobre Rios de Curitiba. E olhem que legal. A gente, para quem não lembra da nossa proposta passada, a gente trouxe um lembrete aí do que a gente viu, que foram a história da água, a história da água aqui na nossa cidade. Então vamos lá, olhem aqui, ó. Nós trouxemos várias imagens que lembram lá da nossa outra proposta, né, prof? Isso mesmo. E olhem lá. Então, a gente vai organizar aqui e vai contando para vocês o que é que cada imagem dessa, então, remete da nossa aula passada. E nós vamos começar, professora Beth, lá do início, olhem lá. Vamos ver quem lembra. Há muito tempo atrás, os caçadores de ouro chegaram às terras curitibanas, no tempo em que Curitiba nem tinha esse nome ainda. Então, olhem lá. Vou colocando aqui na ordem, ó. Esses caçadores de ouro, olhem que interessante. Eles vieram para cá em busca de ouro nas águas do rio Atuba, o rio Bacaxeri e o rio Barigui. Isso mesmo. E continuando ali para as crianças relembrarem, lembra que nós falamos bastante ali, ó, que assim que surgiu a primeira população, ó, eles foram morar às margens do rio Atuba. E Curitiba resolveu crescer, então, onde hoje é o que? A Praça Tiradentes. Olha que legal! E olhem lá, seguindo a nossa sequência, olhe que interessante. Vocês lembram que naquela época as pessoas não tinham água em casa? Eu imagino que para vocês isso deve ser muito antigo, né? Pois é, as pessoas não tinham água em casa e elas então tinham que se dirigir a uma fonte para buscar água, para fazer comida, para tomar banho, para limpar a casa, até para se hidratar, né, professora Isso Beth? mesmo. Até para beber eles precisavam dessa água. Então, as pessoas iam até uma fonte. E como a nossa cidade era muito úmida, existiam muitas fontes pela cidade. Isso mesmo, prof. Jô. Olha lá. E lembrando lá para as crianças, lembram que nós comentamos também na proposta passada, ó, que algumas famílias tinham que contratar, ó, os agueiros, ó, ou os pipeiros, que levavam, né, professora Jô, essa água para eles. É verdade. E era através das carroças, né? As mulas com, ó lá, o barril com as águas, né, com a água. E lembra que eu falei lá, eles passavam gritando, olha a água, olha. Eles não falavam olha, eles falavam olha mesmo. Olha a água, olha a água. Então, interessante, né, prof. Jô? Esse olha, a água devia ser um motivo de muita alegria, né? Sim, com certeza. Ficavam esperando, né, esses agueiros. Isso mesmo. E aí, esse sistema se prolongou por alguns anos até que surgiu o primeiro sistema de abastecimento de água em Curitiba, que foi o sistema Carvalho-São Francisco, era esse o nome. E a água, então, lembram que a gente explicou? Olhem lá, a água, então, descia por esse cano aqui longo, e aqui, sabem o que ficava aqui? Então, a represa do Carvalho e o reservatório do Carvalho. Então, essa água, então, lá de cima descia por esse cano bem longo, até chegar no centro da cidade, que era o reservatório, olhem lá, o reservatório São Francisco, que fica na região central de Curitiba, né, prof. Beth? Essa é uma das partes que eu mais gostei que você contou a aula passada. Né? É muito legal, porque se a gente for pensar que a tecnologia não era tão avançada como é hoje, e eles tiveram essa brilhante ideia de colocar um cano que descia por esse longo percurso até chegar, então, no reservatório de São Francisco.
Gostei bastante. Tanto que lembra que eu fiz lá os nossos azulejos? Eu lembrei dessa ideia. É Lembra? legal, é Acho que as verdade. crianças estão lembrando lá que a gente Eu fez. acho que sim. Do poti. Lembram que a gente fez os azulejos? É Mas verdade. continuando, Aham. tem mais coisa pra gente Ai, que relembrar, legal. Prof. Jô. E ó, desse reservatório, ó, saiu então a água que era distribuída, Prof. Jô, para 28 torneiras públicas, lembra? Ai, que legal, é Que eram verdade. colocadas em pontos mais baixos da cidade. E daí, com o tempo, né, como a população foi aumentando, o sistema de saneamento, né, foi modificado, né, e se modernizou. Mas olhe lá, lembra também desse número, né? As 28 torneiras. Verdade, distribuídas em pontos mais baixos da cidade para essa Isso aí. água chegar até próximo às chácaras. Lembram? Porque Curitiba ainda era muito diferente, né, Sim, Prof. Beth? Então chegava até as pequenas fazendas, as chácaras. E a empresa responsável hoje por captar, tratar essa água e distribuir para a casa de todo mundo, da minha, da Prof. Beth, da casa de vocês, é a Sanepar. E hoje as principais barragens, então, que comportam as águas que vão até as nossas casas, elas são lá, são 4 barragens, né, Prof. Beth? Isso, vamos relembrar. Então, é a barragem do Iraí, a barragem do Passaúna, Deixa eu olhem segurar lá, aqui para a Prof. Jô. a barragem do Piraquara 1, a barragem do Piraquara 2. E lembram o que é uma barragem? É uma barreira artificial, ou seja, Isso. criada pelo homem. Lembram que não pode construir em qualquer lugar. Precisa de autorização. Estudos, de né, para fazer. estudo do meio ambiente para poder ser autorizada, então, essa barragem. E ela é feita em cursos d'água para a retenção de grandes quantidades de água. Isso mesmo. E olhe lá, crianças. E o que nós precisamos, né, que aconteça para que essas barragens, né, professora Jô, fiquem sempre cheias? Lembra que a gente falou na proposta Eu lembro. passada? Vocês lembram que a professora O que trouxe até precisa? um guarda-chuva? O que precisa, crianças? A chuva! Aham. Ai! E vocês lembram, crianças, o que é que atrapalha esse curso dessas águas até o rio mais próximo? Vocês lembram lá? Olhem lá, que às vezes acontece isso aqui nas cidades. As Não é só na inundações. nossa, né? Várias cidades, né? A gente Várias cidades. escuta notícias, matérias que aconteceu, né? Inundações, né, professora Jô? E daí destruiu ali a casa das pessoas. Tem pessoas que acabam perdendo tudo que tem É dentro das verdade. casas, né? Mas dos comércios. por que será que acontece isso, professora Beth? Porque teve alguma coisa ali que impediu essa água da chuva para dela fluir normalmente, né, E professora o Jô? Lá que é, professora Beth? O que será? Olhem lá, para Tem causar vários fatores, viu, enchentes, professora Jô? vários, né? Vários. Um dos fatores, então, é o lixo. Olhem lá, ó, que além de causar danos à natureza, mata os seres vivos que se beneficiam desses rios e também prejudica a nós, né? Além dos prejuízos financeiros, muitas pessoas ficam sem casa, perdem todos os seus pertences. Pessoas que têm comércio, as lojas, né? Acabam perdendo todos os seus produtos porque verdade. a água invadiu. E muitas vezes essas enchentes, essas poluições causam doença em nós, né, professora? Sim, porque as águas não estão limpas, né? É Não são verdade. águas que foram tratadas. Acabam fazendo mal. Mas lembra que a gente falou também, Prof. Jô, olha lá, das construções irregulares. Lembra que a gente falou? A gente É não verdade. pode construir tão pertinho dos rios. A gente tem que deixar o espaço do leito do rio para o rio fluir. Não né? dá para construir em qualquer Não, lugar, muito né? pertinho não. E lembra que você falou lá da mata ciliar? A gente verdade. não pode arrancar também a vegetação que tem ali pertinho do rio. Porque a vegetação, ela se agarra, ela tem as raízes, ela se agarra na terra. Essa terra, ela fica mais firminha. É verdade. Então, se molha, ela não é uma terra que vai embora com a chuva. Ela está mais firminha ali, né, professora Fora que Jô? essa mata ciliar ajuda a purificar a água do rio, né, Também, crianças? nossa, ela tem várias funções, né, Prof. Jô? Muitas. E outra que a gente também falou é do esgoto irregular. Ah, isso é chato, né, professora? Então, assim, não é só o esgoto lá, a gente pensando na nossa casa, o que é esgoto? É toda a água que nós temos lá, que a gente produz no nosso banheiro e na pia, né? A pia É da verdade. cozinha. Ou também
no nosso quintal. Então, toda essa água que escoa ali pelo ralo, ela tem um destino correto, né, professora Jo? Isso mesmo. Ela vai para uma galeria ali que ela vai ser tratada, para depois verdade. ela ser destinada para os rios. Se ela não passa por esse processo, o que acontece? A gente só fica com a água poluída, né? É verdade. Lembraram de tudo lá que a gente estamos tentando Olha, relembrar quanta algumas coisa coisas, a né, gente prof. viu Jo? na outra aula, né? E tem muitos detalhes. Quem não assistiu, assista lá. E olhem lá que bacana. Como a gente já relembrou, lembra que a gente falou que nessa a gente ia falar sobre os rios? Então a gente só relembrou para quem não lembra, né? Que nenhum lembrava dos detalhes da outra aula. Então agora a gente vai pegar os materiais. Olhem lá na tela de vocês. Ah, isso mesmo. Nós temos alguns materiais para hoje, né, prof. Jo? Isso mesmo. Então, esses materiais que a gente vai precisar é o papel branco e o papel colorido, Pode também cola ou fita adesiva. a tesoura, lápis preto e colorido e, crianças, tampinha de garrafa. E uma coisa que a gente vai precisar também é uma bacia, Bem lembrado. né? Porque a gente vai fazer uma brincadeirinha com eles depois. Isso mesmo. né? Ou quem não tiver, não tem problema. A gente só está falando Pode porque ser uma vasilha, é mais né, fácil. professora? Às vezes Ou um uma potinho, caixinha, né? ou uma almofada que vocês tenham em casa. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um tempo para vocês, vocês pegam os materiais e em seguida já lavam as mãos, ficam com tudo organizado, porque a gente aguarda vocês aqui. Combinado? Olá, vamos começar? Eu vou marcar o tempo. Vamos lá? Pegue o sabão ou o sabonete. Abra a torneira. Molhe as suas mãos, mas não esqueça de fechar a torneira, pois temos que economizar a água. Esfregue bem as suas mãos para deixar ela bem limpinha. Depois, abra a torneira novamente, enxague as suas mãos, feche a torneira, pegue a toalha, seque bem as suas mãos e pronto. Então, já separaram os materiais? E lembraram do nosso cuidadinho bem importante, que é lavar as mãos? A gente até vai higienizar as nossas aqui, né, Prof. Beth? Isso. Pra gente, pra gente ficar Começar. bem protegido aqui para começar. E nós vamos começar, então, falando aqui da cidade educadora. Isso mesmo, professora. Jo, lembra que a gente falou na primeira proposta, a gente vai relembrar aqui também. Todo mundo Para terem é ações, responsável, né? isso, ações, mas pensando na sustentabilidade, pensando nas próximas gerações, né? Em ações assim de não só usar os recursos naturais, retirar e não repor ou usar de forma assim inconsequente, sem pensar em reduzir, preservar, em né? reutilizar. Então isso tem tudo a ver. E as crianças podem fazer também parte, né, dessa cidade verdade, educadora, sim. ajudando nesse processo, não é? Até porque as crianças são o nosso futuro, né? Isso mesmo. E para assegurar o quê? Uma vida digna lá para as futuras gerações. Não é pensar só verdade. aqui no nosso momento hoje, né, professora Jo? É verdade. E nós já falamos de coisas bem importantes, não é? Agora nós vamos então começar com o tema 2, que são os Isso. rios. Quais os rios que a gente encontra aqui na nossa cidade, né, professora? E a gente então vai começar a conhecer os rios e as bacias hidrográficas. Isso. Nós trouxemos um vídeo muito interessante para as crianças verem, professora Jo. Aham. E ele vai mostrar as mudanças que um rio, né, pode interferir ali e modificar né, toda a cidade, né, do outro lado da cidade. Então, às vezes acontece algo aqui num rio e vai interferir num outro
que não está pertinho, às vezes ele está Sim. bem distante. Né? Então, é verdade. vamos dar uma olhadinha nesse vídeo Então, para nós as crianças vamos assistir compreenderem? o vídeo. Isso, vamos assistir o vídeo. Num planeta de águas abundantes como a Terra, a natureza organiza seus espaços por meio das bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica é a unidade de planejamento da natureza. Os rios formam bacias hidrográficas ao drenar as chuvas que caem na região delimitada pelos divisores de águas. Toda essa área é modelada e influenciada pelo rio. O que acontece em um ponto da bacia hidrográfica pode repercutir no todo. Desde que cai sobre os continentes a partir da chuva, a água corre em direção ao mar. Arroio, riacho, córrego ou rio, a água sempre encontra o caminho, formando microbacias, subbacias, bacias médias e bacias hidrográficas enormes. Com o rio despejando suas águas sempre num rio maior, atinge o oceano. Curitiba tem 6 bacias hidrográficas principais: Atuba, Belém, Ribeirão dos Padilha, Barigui, Passaúna e Iguaçu, que coleta água diretamente e também recebe as águas drenadas das outras 5 bacias. Na busca pelo mar, o caminho das águas curitibanas é longo. Pelo Rio Iguaçu, as águas da capital alcançam o Rio Paraná em Foz do Iguaçu, depois de participar do espetáculo das cataratas, é claro. Como parte do Rio Paraná, essas águas chegam ao sul do continente e formam o Rio da Prata. As águas que correm aqui, portanto, correm na 2ª maior bacia do continente sul-americano e na 5ª maior bacia hidrográfica do mundo. Viram que interessante esse vídeo? Mas, Prof. Beth, eu sei que hidrografia é o estudo que trata das águas correntes, águas paradas, oceânicas e subterrâneas, aquelas que estão embaixo ali do solo. Ou seja, tudo que tem a ver com água dos mares, rios, lagos, represas, Do oceano. Mas agora eu fiquei com uma dúvida. Se isso é hidrografia, bacia hidrográfica que a gente viu no vídeo, você consegue, Prof. Beth, explicar para a gente um pouquinho mais do que é uma bacia hidrográfica? Muito importante essa sua pergunta, professora Jo. E como nós vimos ali no vídeo, né, a natureza, ela é mesmo muito perfeita, professora Jo. Tudo vai se encaixando ali. Então, por que a gente diz isso? Porque ela organiza as águas da chuva, dos rios, desde os rios menores até os rios maiores, né? Num mesmo espaço, chamado de bacias hidrográficas. Então, o rio principal, que é o rio maior, dá o nome a essas bacias, e as bacias se conectam, né? Elas vão se encontrando igual as ruas da nossa cidade. Às vezes não fala, essa rua cruza com essa rua. Então, às vezes, os rios acontece isso também, eles se conectam. E, geralmente, o que acontece? Os rios menores acabam desembocando nos rios maiores e, algumas vezes, até o mar. Ai, que bacana. Então, tem todo um percurso a bacia hidrográfica é uma unidade de planejamento das águas do local, mesmo. né? Ai, que legal. E olhem agora, crianças, nós trouxemos para vocês 2 mapas aqui da nossa cidade. É o mesmo mapa, porém, esse mapa, ele mostra para a gente as bacias que nós temos. Nós temos 6 bacias hidrográficas. Então, ó, nós temos aqui, ó, essa partezinha, ó, para a gente entender esse mapa. A bacia do rio Passaúna. Deste lado aqui está a bacia do rio Atuba e o rio Bacaxeri. Aqui, ó, essa partezinha aqui, a bacia do rio Belém. Nesta região aqui, ó, é a bacia do Ribeirão dos Padilhas. Aqui está a bacia do rio Barigui. Olhem lá. E essa aqui
é a bacia do Rio Iguaçu. E esse outro mapa é um mapa que está dividido com as regionais da nossa cidade. São 10 regionais. Então, se a gente for olhar lá, ó, a regional do Boa Vista é essa região. Vocês podem perguntar aí para a mãe, para o pai ou para o irmão mais velho, qual regional é a regional de vocês, para vocês entenderem onde é que vocês estão. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, então, é o Boa Vista, aqui é Santa Felicidade, Matriz, Cajuru, Boqueirão, aqui, ó, o Bairro Novo, Tatuquara, o SIC, o Portão e aqui de azulzinho, o Pinheirinho. Então, essas são as regionais. Então, olhando as regionais, a gente tem uma noção, né, Prof. Beth? Isso mesmo, para saber onde que tá as bacias, né? Qual rio que passa próximo, da casa da gente, né? E olhem lá, ó. E outra coisa bem interessante é que o Rio Belém nasce no bairro Cachoeira, então Rio Belém, que nasce no bairro Cachoeira, que está na regional do Boa Vista, lá em cima, ó. Porque nesse mapa, né, Prof. Jô, bem que você falou, as regionais, ele não mostra ali em detalhes todos os bairros. Não. Né? São só as regionais. A regional, por exemplo, do Boa Vista, existem vários bairros que estão ali dentro. Ali, distribuídos, né? Isso, nessa demarcação ali. Isso mesmo. E olhem lá, o rio Ribeirão dos Padilhas nasce no Capão Raso. Então, o Ribeirão dos Padilhas nasce no Capão Raso, que está aqui, ó. Olha lá como bate os dois mapas, né? Para a gente localizar. Isso mesmo. E nós temos também, professora Jô, ali nós temos o Atuba, o Passaúna, né, e o Barigui, que eles nascem na região metropolitana de Curitiba, você sabia? Isso Região mesmo. metropolitana, então, são que são as cidades vizinhas a nós aqui, a Curitiba, né? E dos encontros do Rio Atuba e do Rio Iraí é que nasce o Rio Iguaçu. Olha que legal. Que é tão conhecido e tão famoso. É verdade. E a maior bacia hidrográfica de Curitiba, então, olhando aqui, eu acho que vocês já têm uma noção, né? Olhem lá, qual que é o maior aqui? A maior bacia. Então, é essa aqui do Barigui, ó, que vem, ó, todo esse percurso. Então, é de norte a sul da cidade, passa, então, a cidade bacia quase toda, né, professora Jô? do Rio Barigui. Isso mesmo. Olhem lá, e todas as 6 bacias correm então para o sul e vão desembocar no rio principal lá de Curitiba, que é o Rio Iguaçu. E que, por sua vez, irá desaguar no Rio Paraná. E a imensa hidrelétrica, olhem lá, ó, a usina de Itaipu, é uma hidrelétrica. Ela fica no Alto Paraná. Olhem que legal. E ela gera energia para nós e para o nosso vizinho aqui, para o Paraguai. Nossa, tem um país vizinho, né, que também utiliza. É, isso mesmo. Então, ela gera energia para os 2 países. E neste rio, então, no Rio Paraná, há um grande consumo de água para abastecimento, para indústria, para irrigação. E nós trouxemos até uma foto aqui, ó. Muito de bem. uma embarcação que está ali passando pelo Rio Paraná, né, Prof. Beth? E esse rio, professora Jô, ele recebe também muitos afluentes, né, que são os rios que acabam desembocando nele, que nesse caso ali também, né, um deles é o Rio Iguaçu. Olha que legal. E crianças, então, igual a Prof. falou, afluentes são rios e cursos d'água menores que desaguam, então, em rios principais, em rios maiores. Então, olhem lá, o Rio Iguaçu é um afluente do Rio Paraná. Então, ele é um pouco menor que o Rio Paraná e ele vai desaguar, desembocar lá no Rio Paraná. Isso mesmo. E, muito bem, professora Jô, agora nós vamos ver algumas imagens ali, né, de fotos dos rios de Curitiba. Vamos dar uma olhadinha? Olha que interessante, crianças. Nós temos outro mapa de Curitiba, que é a mesma, também, né? Hidrografia, olhem lá. Nossa cidade. Sempre... professora Jô, vou te interromper. Sempre que a gente vê um mapa assim, aqui em cima está escrito hidrografia,
é para contar o que você explicou. Das águas. Das águas. Isso mesmo. Né? Porque tem mapas de vários tipos. A gente vai ter mapas de ruas, né? Que vai dar detalhes da rua, ou dos bairros, né? Dando Igual em detalhes. a gente viu, né, prof? Isso. Das bacias hidrográficas, Isso. das Esse- regionais, e esse não. Esse aqui, se a gente olhar, a gente vai ver um monte de curvinhas. Parece uns azuis rabisquinhos, ali, né, né? professora Jo? E sabem o que é isso, crianças? São todas as águas da nossa cidade. São os Bastante. rios, os lagos, as represas que tem aqui na nossa cidade. Legal isso, né? E olhem lá, quando passeamos pela cidade, Prof. Beth, nós encontramos algumas informações desses rios. Muito importante o que você vai falar agora. Nós encontramos informações. Por exemplo, eu indo para minha casa, eu passo num rio toda vez, Prof. Beth. Toda vez que eu passo para vir para o trabalho ou para ir para o centro da cidade de Curitiba, eu passo por esse rio que tem essa plaquinha aqui, ó. Que é o Rio Atuba. Então, essa plaquinha comunica todo mundo que passa por ali que ali naquele trecho passa o Rio Atuba, Tem certo? informação para as pessoas. E nos parques de Curitiba também tem essa informação, que a maioria dos parques tem um rio, né, Prof. Beth? Isso. E ali no Barigui ele dá até detalhes, né? Também da história, né, professora Isso. Jo? Ó, como a gente viu, olha que legal, crianças. Agora, se vocês forem e encontrarem uma placa dessa, vocês vão falar, olha lá, mãe, olha lá, minha irmã, quem estiver com vocês vão falar, olha, uma bacia, a bacia hidrográfica. E aí vocês vão localizar e contar para as outras pessoas o que é que está marcado ali, né, prof? Isso mesmo, porque Então- ali ele destaca aquele trechinho onde está o rio, né, Isso. professora Jo? Então, aqui, ó, tá destacada, então, a bacia do Rio Barigui. Então, o Rio Barigui aqui, que atravessa o parque, né? E aqui, o Rio Bacaxeri, que daí também nós mostramos lá, onde está localizada a bacia hidrográfica dele, né? Muito importante essas informações e contam também história, né, professora Jo? A gente Verdade. acaba sempre aprendendo um pouquinho mais. Isso mesmo. Gostaram, crianças? E outros rios que nós temos na nossa cidade, então nós vamos ver as fotos que a Prof. Beth falou. Isso, olha lá. Ah, o Rio Belém, professora Jo. Olha lá, E ali dá uma dimensão também, né? verdade, ó. Da extensão do rio, né? Que vai cruzando ali alguns pontos da cidade. Isso. Qual outro que nós temos lá? Olha lá, outro. Ah, o Rio ó. Barigui, que é o rio que, então, olhem lá, ó, que a gente viu que tem a maior bacia hidrográfica, né, na aqui na nossa nossa cidade. cidade. Outro rio, ó. Ah, o Rio Atuba, que você falou que passa sempre próximo a ele, né? E ele vai passando por várias regiões, né, professora Jo? Passa mesmo. Muito bem. Ah, o Rio Iraí. O Rio Iraí E o Rio Passaúna. e Passaúna também. E olhem lá, a gente deixou esse por último, né? Que é o maior, o né? Rio Iguaçu é o maior Isso. rio do estado do Paraná, tá? Então, esse rio, o Rio Iguaçu, a palavra Iguaçu, se a gente for andar pela cidade, a gente vai encontrar vários espaços, né, professora, com esse nome, que faz homenagem ao rio. Por exemplo, o Palácio do Governo é Palácio Iguaçu. Isso. E essa palavra, então, significa, Iguaçu é uma palavra tupi-guarani que significa água grande ou grande quantidade de água, né? Porque ele justamente é um rio grande, né, professora Jo? Grande, que ele é, então, o maior do para o nosso estado. E agora, Prof. Beth, que a gente já viu alguns rios aqui que passam pela nossa cidade, alguns são daqui, né? Ficam por aqui, outros vão para outros lugares. A gente agora pensou em fazer uma atividade. Vamos Isso mesmo. fazer, Prof? Que tem tudo a ver com o rio, que são os peixes. Isso, tô vendo que você trouxe já aqui, ó. Tem uma coisa diferente aqui na mesa. Isso, a gente colocou aqui porque a gente vai fazer. Então, lembram? Eu falei que podia ser a bacia, que a gente não colocou lá no material, mas pode ser uma almofadinha que vocês vão organizar, ou pode ser uma caixinha, tá? Se vocês tiverem a caixinha, pode também. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente organizou a bacia, a gente até colocou uns peixinhos ali. Então, a gente vai fazer uma pescaria, né, prof? Isso mesmo. Então, ó, Né?
Não tem água nessa bacia, hein, Não, professor? é mesmo. Então a gente vai Olha lá. fazer de conta Fazer de conta. que nós temos uma água aqui na nossa bacia, ó. Vamos deixar aqui. E, prof, então agora nós vamos fazer os peixinhos. Nós vamos ensinar a fazer esse peixinho aqui, ó, que está aqui. Então, como que a gente vai fazer esse peixinho? Olhem lá. Vocês podem fazer com o papel branco ou o papel colorido. Como que vocês vão fazer? Olhem lá, ó. Vou pegar uma tampinha aqui, porque a gente vai usar as tampinhas. Lembram que a gente pediu? Então, a gente vai usar as tampinhas para a gente fazer os nossos peixinhos, ó. Quer ver? Eu vou pegar colorido já, Ah, é professora legal. Jo. Então, eu vou fazer os peixinhos verde, Prof. Beth. E daí você faz os amarelos. Então, vamos lá. Ó, nós pegamos aqui as tampinhas, ó. Pegamos a mesma quantidade, é o que vocês podem fazer aí, então, ó. Peguei 5, a prof pegou 5 também, né? Então, o que que nós vamos fazer nessa tampinha? Nós vamos pegar a tampinha para molde do nosso peixinho. Então, vamos colocar o peixinho, a tampinha lá. E vamos só contornar a tampinha. Riscar, né, professora Isso. Jo? As crianças podem, ó, com um dedinho, né, se eles já conseguirem, né, professora Isso Jo? mesmo. Apoia e daí E risca. desenha. Se não conseguir, Contornando. pede ajuda de alguém que está aí perto. Olhem lá, ó. Gente, E então, como são 5, então eu vou precisar de 5, isso 5 mesmo. vezes. Olhem lá, ó. Recorta, vou mostrar para vocês, ó. O que dá pra gente fazer, Prof. Beth, é dobrar o papel e daí cortar de uma sim. vez, né? Olhem lá. Temos, então, o primeiro. Como que a gente vai fazer esse peixinho? Olhem lá, ó. Ó, fiz assim, ó, professor. A professora já deu a ideia de fazer mais prático, né? Mas fiz Isso. assim. Olhem lá, ó. Então, a gente vai fazer assim e recortar todos. Então, vamos lá. Eu vou recortar todos juntos, ó. Então, fiz um e deixei mais papel, As ó. crianças veem qual que é mais fácil para elas, né, Isso. professora Jo? E eu vou fazer assim, E um de cada dobrei vez. assim, ó. Porque aí eu já vou recortar 3 juntos, ó. Ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Recortei. Ela já ó. faz uma mágica, já sai 3 no mesmo recorte. Eu gosto de mágica, prof. Mas a criança que não se sente segura de cortar, porque aí tem que fazer um pouquinho mais de força, né, É professora Jo, para verdade. recortar. Aí ele vai ficar um pouquinho mais grossinho. Fica ó. mais grossinha a folha. Então, corta um de cada vez também. Ai, o meu falta um. Então, mais um só. Olhem lá. E agora, crianças, que a gente já tem lá os 5 círculos, o que que a gente vai fazer, ó? Olhem lá. A gente vai cortar igual aqui, ó, a boquinha, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó, prof. Ó, Vamos lá, vou fazer junto. vamos fazer a boquinha. Ah, mas não corta inteiro então, né? Não, a tesoura vai só até, um pouquinho e vai até a corta. metade? Um pouquinho antes. Ah, um pouquinho antes da metade, Isso. ó, criança. Isso, e corta aqui embaixo também, não é reto, tá? Ah, eu vou fazer um triângulo na E- boquinha é, ali, ó. olha lá, ó. Olha lá. E esse papelzinho que sobrou, então, prof, a gente não vai jogar, a gente vai fazer, então, lá a olha lá. cauda do peixinho, O lá, o rabinho, rabinho né? do peixinho. Nossa, ficou bem pequenininho, professora Jo. Isso. Ó, o triângulo, ó. Será que, olhem lá, Vamos fazer daí de novo, agora, eu acho que eu vou fazer um grande para mostrar para eles, E, peraí. ó, faz a tesoura mais inclinadinha. E aí a daí gente faz a cola aqui, ó. boquinha. Eu vou fazer Isso um aí. grande, prof. Isso, fica Né? mais fácil para eles verem. Então, eu vou fazer um aqui. Só que eu acho que eu vou fazer no colorido, fica mais fácil de visualizar. Vou fazer um peixe laranja, ó. Quer ver? Olhem lá, crianças, ó. Eu vou recortar, é a mesma coisa, ó. Usei ali a minha fita ali como molde. Ó. Agora nós vamos recortar aqui, ó. Ó.
Não vai até a metade, ó. Corta aqui e corta aqui embaixo, ó. Vocês podem pedir ajuda de um adulto aí para fazer, ó. Ó, e essa parte, ó, ficou a boquinha do peixe e aqui a gente não vai jogar, porque a gente vai fazer a cauda do peixe, o rabinho do peixe. Então, ó, passo cola e venho aqui, ó, e grudo aqui. Temos um peixinho, tá? E aí, o que que falta nesse peixinho? Falta o olho, certo? Até os detalhes ali, né, professora Jo? Mas já deu o corpinho ali, né? Já dá para identificar que é um peixinho, né? Vocês podem pintar os peixinhos de vocês, tá? O nosso a gente já fez colorido e vocês podem convidar alguém para fazer junto com vocês, né, Prof. Beth? Para depois, na hora da pescaria, vocês inventarem algumas regras lá. Ah, né? Isso das regras é legal, professora Jo. Como a gente está fazendo cores diferentes, né? Me dá uma ideia de uma regra que a gente pode fazer com cores diferentes. Já que o meu é amarelinho e o seu está fazendo ali verdinho. Pode ser, pode então, a regra é, quem pescar o peixinho verde tem 1 ponto. Quem pescar o peixinho amarelo, 2 pontos. Ah, ele pode valer pontos maiores, isso. diferenciando um do outro. Gostei. E aí, no final, soma quantos peixinhos você fez e quantos pontos. Se vocês não quiserem, o que dá para fazer, Prof. Beth, é cada um pesca a cor que fez. Isso. Só pode, por exemplo, eu só posso pescar os peixinhos verdes. E a prof... Ao contrário também. Eu pesco só as cores que você fez, né? Isso Dá mesmo. para inventar várias regras daí. É verdade. Ó, a Prof. Beth está colando ali, ó. Olhem lá, ela está colando na tampinha. Já estou colocando os peixinhos lá. Eu vou colar com uma fita. Ela está colando com a cola, eu vou colar com uma fita. A gente vai mostrando várias formas, porque às vezes eu não tenho cola, às vezes eu tenho adesivo, né? Uma fita adesiva. Então, a gente dá ideias aí para vocês tentarem fazer. Olha lá. E vocês podem, então, fazer os detalhes do peixinho antes de colar. Tá? Eu não fiz os olhinhos, professora Jo. Eu acho que dá pra gente fazer agora. Vou fazer aqui um pontinho. Dá pra fazer ainda. Fazer um olho grandão. Para o meu peixinho ficar bem bonito. Ó, fiz no grande para vocês verem, ó. Mas vocês podem criar, pintar. Só para destacar um pouquinho, né, professor? Isso mesmo. Então, agora, ó, os nossos peixinhos estão prontos. Então, a gente vai levá-los para o rio. Ou seja, para a nossa bacia. E o legal agora é deixar o peixinho, então, com a tampinha para cima, tá? Para a gente conseguir pescar esses peixinhos, ó. Então, eu coloco essa parte que eu desenhei viradinha para baixo. Isso, para dificultar depois, para você saber qual cor é esse peixe, né? Ó. Coloque assim. E agora, prof, nós vamos fazer a nossa varinha para pescar esse peixe. Quer ver? E a varinha que a gente vai fazer, então, é utilizando a folha. Se vocês quiserem, dá para cortar a folha ou dá para fazer com ela assim, ó. Vou cortar só para mostrar que dá também, Usar ó. a metade? Isso, ó. E aí a gente vai enrolar para fazer a varinha, ó. Então, vou fazer também. Tá. Aproveitar aqui a minha folha. Ó. E vou economizar papel também, né, professora Jo? É verdade. Ó. Eu vou colar com a fita, mas vocês podem colar com a cola também, tá? Ó. Vou fazer um canudinho, como se fosse um canudinho. As crianças já conseguem fazer isso, né? Já. As crianças do CMEI, ó, vocês vão dobrando, vai apertando assim ele pra dentro, ó. A Prof. Beth fez de um jeito diferente, ó. Eu vou enrolar, Prof. Jo. Isso é legal. Ó. E dá pra fazer assim e dá pra fazer maior também, ó. Continuar aqui, né? Ó, eu só enrolei, daí apertei como se fosse um canudinho, ó. Mas o meu, eu vou usar ele na função de varinha. O da Prof. Jo, ela fez diferente.
Fiz Ela foi enroladinho, torcendo é. ele diferente, ó lá. Vou fazer assim. E aí fiz uma vara um pouquinho maior, ó, uma varinha de pescar um pouquinho maior. Vou colar aqui. Também, se tiverem dificuldade, vou colar aqui no meio para ficar bem, para ele não ficar dançando aqui, ó. Emendar no onde eu emendei os dois, ó. Minha varinha está pronta. Olha lá, ó. Não vou fazer o meu tão comprido, eu vou fazer desse tamanho. Tá. Vamos ver se eu vou conseguir. Então vamos lá. E agora a gente vai pescar utilizando a nossa varinha, então. Então vamos lá. Ó. Está aqui o nosso lago, nosso rio, né? Nosso tanque de peixes. E agora a gente vai pescar, então, esses peixinhos. Quer começar, Prof. Beth? Vamos lá. E qual estratégia será que dá para usar, professora Jo? Eu acho que dá. Será que se eu fizer assim, puxar? Não consigo fazer isso na natureza, né? Puxar assim, o peixe será? não vai sair Eu acho voando, que né? não. Vamos tentar aqui. Vai lá, então. Tentar puxar pelo canto, Tem que crianças. conquistar o peixinho ali, ó. Vamos ver. Ih, tá difícil esse. Eu vou tentar outro. E será que eu consigo pescar junto com a prof? Vamos lá. Vou tentar, então, ó. Tá Olha lá. difícil, tá difícil. Opa, quase! Olha lá, peguei. já peguei um peixe. Peguei verde, peguei os... Ih, você também pegou eu peguei verde. também, ó. Olha lá. Guardar aqui o peixinho. Vamos ver E se eu aí, consigo pegar vamos outro. pegar mais um, então, para mostrar para as crianças. Difícil, Olha, aí tá igual na água mesmo, porque a água Olha tá lá, se olha lá. movimentando, ó. Peguei um amarelinho agora, Prof. Jo. Olha lá, eu também, ó. E aí vocês podem continuar brincando depois que acabar a nossa proposta, né, Isso Prof. mesmo, Beth? fazer as regrinhas, inventar, né? É verdade. Brincadeiras ali, o peixinho vale, né? 5 pontinhos, 1 pontinho. Isso. Vocês aqui vão fazer as brincadeiras e as regras vocês depois. podem criar. Tudo bem. E quanto aos rios importantes, quantos rios nós temos, né, Prof. Beth? Sim, nós temos bastante Nós que nós temos estamos vendo nessa muitos. proposta. Mas nós mostramos fotos de alguns, mas a gente tem muitos outros, tá? Muitos outros nomes, né, Prof? Isso mesmo. E você sabia, professora Jo, lembra que a gente falou também de alguns parques, né, que a gente foi comentando ali, né? O Rio Barigui mesmo, ele lá tá no muito parque, né? conhecido porque é dentro do Parque Barigui. Né? E muitos desses parques, né, eles servem como pontos de lazer, mas não é só como ponto de lazer, Não? professora Jo. Não, o parque que nós temos na nossa cidade não é só para eu ter um momento de descontração, onde eu ir com a família, ou fazer um piquenique, uma atividade física, não. Eles foram pensados nessa causa lá que você falou na nossa primeira as proposta. questões ambientais? Questões ambientais Olha. e devido à nossa cidade ser muito úmida. Lembra que a gente falou lá no começo? Verdade. Que tinha muita água na nossa cidade? É verdade. Então os rios foram, esses parques, né, foram criados, projetados, né, para solucionar essas questões também de Olha, água, que essa problemática legal. de água da nossa cidade. É verdade. E como a Prof. Beth falou, que a nossa cidade é muito úmida, e vários pontos dela eram alagados com frequência, facilidade, né? ou seja, inundava com muita frequência. E um exemplo disso é o passeio público. E o passeio público, Prof. Beth, então, ele nasceu, olhem lá, nós trouxemos a foto aqui, ele nasceu da drenagem de um terreno pantanoso, ou seja, de um local que alagava com muita facilidade. E onde o rio Belém foi canalizado. Isso E mesmo. nós, então, trouxemos um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho do rio Belém. Vamos assistir o vídeo? Rio Belém, o rio curitibano. O rio Belém é conhecido por ser um rio genuinamente curitibano. Isso porque sua nascente e sua foz estão localizadas dentro da cidade de Curitiba. Ele compõe a bacia hidrográfica do rio Belém, que possui mais de 87 quilômetros quadrados. Esse importante rio nasce no Parque Nacional das Nascentes do Rio Belém, que fica situado no bairro Cachoeira,
e possui mais de 40 mil metros quadrados, além de uma infraestrutura moderna para a preservação da natureza. Ao longo do seu trajeto, seu leito é margeado por ciclovias, ruas, parques, casas e indústrias. Mas, em alguns trechos, não é possível vê-lo, pois o rio é canalizado. A paisagem natural do rio foi sendo transformada com o passar do tempo e o crescimento da cidade de Curitiba. Originalmente, o leito do rio media pouco mais de 17 quilômetros de comprimento. No entanto, na década de 30, o Rio Belém passou por vários processos que alteraram o seu curso, como, por exemplo, a retificação e a canalização de um trecho do seu leito, na região central da cidade, o que reduziu significativamente o seu trajeto até a foz. Em alguns pontos do Rio Belém, acontecem ocupações irregulares e desmatamento da sua mata ciliar, e ainda o derramamento irregular de esgoto em suas águas. Atualmente, o rio é considerado o mais poluído dentre os rios que banham a cidade de Curitiba, e por esse motivo, existem projetos governamentais da população e também de organizações não governamentais para sua recuperação. Esses projetos buscam incentivar a regularização do esgoto, propondo campanhas de reflorestamento das suas margens, ações para que não sejam jogados resíduos e lixo em seu leito e a construção de um parque linear e de áreas de lazer destinadas à população ao longo do trajeto do rio. O Rio Belém passa por vários espaços da cidade, mas é no Parque São Lourenço, no bairro de mesmo nome, que podemos encontrar um grande lago, abastecido por suas águas. Nesse parque, adeptos de práticas de exercícios físicos têm uma pista para corrida, caminhada e ciclismo que circunda todo o lago. Originalmente, o lago do Passeio Público de Curitiba também era formado pelas águas do Rio Belém. Atualmente, o rio ainda percorre um trecho na região, porém, agora ele é canalizado. Após passar por tantos lugares, o rio deságua nas cavas do Rio Iguaçu, nas proximidades do Parque Náutico, quase na divisa com o município de São José dos Pinhais. A água dos rios é uma preciosidade e é fundamental para a existência da vida de todos os seres. Muito bem, crianças, viram que importante, né, as funções ali? Então, os parques, professora Jo, eles foram criados para solucionar esses problemas, né? Os parques têm uma função técnica, né, do controle das enchentes, além da preservação, né, dos fundos, né, de vale, fundos de né, os vales, mananciais e os fundos de vale. Uhum. E com a missão de resolver os problemas de enchente, melhorar a drenagem urbana, ou seja, melhorar essa questão da água na cidade, conter as cheias e proteger a mata ciliar, evitar a poluição dos rios, diversos parques passaram a ser implantados na cidade. Ações que fazem parte de uma política municipal de preservação dos fundos de vales, como o Parque Barigui. Isso mesmo. O nome é dado devido ao rio que atravessa o parque, então, o Rio Barigui. E nós temos também o Parque São Lourenço, professora Jo, né, que nasceu verdade. após uma enchente, com o estouro de uma represa, né? E nessa região ali passa o quê? Passa o Rio Belém. O Rio Belém, que bacana. Olhem Tem lá. mais parque agora pra gente Temos ver, né? lá, ó. Vamos lá. Parque Tingui. O Parque Tingui, que foi criado às margens do rio Barigui também, e o nome do parque é uma homenagem ao povo indígena que habitou a região ali de Curitiba. Isso mesmo. E nós temos mais parque, professora Jo, que foi criado com essa função também. Vamos ver? Vamos lá. O Parque Tanguá. E ó, professora Jo, eu acho esse parque um dos mais charmosos aqui da ele cidade, é bem né? bonito, né? Então, esse parque ele foi inaugurado em 1996. E ele é situado, né, nas antigas pedreiras da família Gava, junto ao rio Barigui. E o Parque Iguaçu
foi implantado para preservar, professora Jo, os fundos de vale do Rio Iguaçu. Né? Também tem olha essa que função. legal. E nele, ó, nós temos ali, ó, o Parque Náutico e o Zoológico de Curitiba. Legal, hein, Então, prof? são 2 parques que a gente mostrou na sequência, o Tanguá e agora o Parque Iguaçu, que também fazem parte dessa prática, né, de preservação ali do meio e ajudar nas enchentes da cidade, né, verdade. professora Jo? E temos mais um, ó. Vamos ver. Esse é o Parque Bacaxeri. Ah, olha lá. E o Bacaxeri, então, é formado ali, se a gente for visitar, a gente vai ver o Rio Bacaxeri. E olha que interessante, antigamente o dono dessa região ali, ele alugava barcos a remo para passeios, ou seja, era um espaço para recreação da população. Legal, né? E a água é tão importante, é um recurso tão precioso, que todos os seres vivos, né, Prof. Beth, precisam de água para viver. Nós precisamos, os animais, as plantas. E para garantirmos a água sempre de qualidade, é importante que a gente cuide, não é, prof? E cada um faça a sua parte. Isso então, mesmo. pensando nisso, trouxemos para vocês um vídeo que a gente vai assistir. Cada um é mais um, porque esse vídeo vai mostrar a importância de pequenas ações. Isso mesmo, Né? e a gente falou que os pequenos também podem ajudar as crianças, e ali tem algumas dicas que eles podem estar ajudando em casa, professora Jo. É verdade. Vamos Vamos assistir? assistir? Os leitos dos rios são a menor porção de uma bacia hidrográfica. A maior parte dela está dentro dos terrenos particulares, as casas das pessoas. A mudança de comportamento dos moradores e as leis que regulam a ocupação do solo na cidade são muito mais eficientes na diminuição dos riscos de inundação e muito mais baratas que as grandes obras de engenharia. O cuidado com o rio não é responsabilidade apenas de quem mora perto dele. A bacia hidrográfica é um espaço partilhado por quem mora, trabalha ou apenas passa por ali. Ao coletar água de chuva para regar o jardim ou lavar garagem e calçadas, por exemplo, o morador retira a água que cai sobre o telhado da sua casa do sistema de drenagem, exatamente no momento em que ele está mais congestionado, além de baixar a conta no final do mês. Conservar árvores e gramados em jardins e quintais permite que a água fique retida pelas plantas e infiltre no solo. Cuidar das árvores de rua, das áreas verdes e parques da cidade tem o mesmo efeito. Jogar lixo no lixo, ligar corretamente o esgoto à rede coletora e avisar a prefeitura se algum bueiro estiver com problema também são importantes. Fundamental ainda é conhecer o espaço onde se vive e como os processos naturais se desenvolvem. Quem conhece os riscos a que está submetido se protege melhor. Muito bem, crianças, vocês viram que importantes essas dicas ali do nosso vídeo? Muito bem. Então, vocês viram como com pequenas atitudes no dia a dia nós podemos fazer a diferença no nosso planeta? Muito bem. A gente está sempre informando isso e relembrando vocês, porque vocês pequenos podem contribuir nesse processo, não é verdade? Então, desde pequenininhos. Para quê? Para que depois que vocês vão ali se tornando cidadãos, vocês podem o quê? Estar contribuindo nesse processo, alertando, sinalizando irregularidades que vocês vão estar observando e vão estar alertas, né, professora É verdade. para poder falar e alertar as pessoas e ajudar, que às vezes as pessoas não sabem. Sim. Né? Então, as crianças podem ser esse caminho, essa via de informação para as pessoas. É verdade. E ajudar, então, a disseminar o conhecimento, né, Isso Prof. mesmo. Beth? Exatamente. E olhem lá, ó, nós trouxemos aqui 2 imagens, né? Bem interessante, que a água é um recurso natural valioso. E aqui
Ah, professora Jo, as mudanças de atitude que nós temos, né? A gente vai aprendendo novos comportamentos, a como eu ser um cidadão, né? Mais Isso atuante, mais consciente, mais responsável, vou mudando as minhas práticas do dia a dia. E Né? pensando nisso, prof, nós trouxemos um videozinho que a gente vai assistir junto Uhum. do programa Amigo dos Rios, que é bem bacana e a gente vai assistir junto com vocês. com Olhem lá. vocês. Quando a gente investe para salvar os nossos rios, a gente se torna amigo de tudo que vive lá. Se a gente investe em recuperar as margens, a gente faz a vida voltar para lá. Se a gente investe em limpar os rios, a gente faz eles voltarem a ser limpos. Se a gente investe em novas ligações de esgoto, a gente leva a saúde para quem vive nas cidades e para quem vive na água. E para mais gente ser amigo dos rios, a gente também investe em educação ambiental. E assim, o rio ganha amigos que não jogam óleo de cozinha na pia, amigos que não poluem e amigos que fazem os rios voltarem a viver. Amizade é isso, né? Seja você também um amigo dos rios. Faça a sua parte. Prefeitura de Curitiba. Olha que bacana, né, Prof. Beth? Nossa, quanta coisa gostosa que deu para aprender nesse vídeo, professora Jo. É verdade. E agora, então, depois de assistir esse vídeo, a gente tem uma atividade, Prof. Mais uma proposta, né? Isso. E essa atividade, ela... Ah, aqui mais uma foto do programa Amigo dos Amigo dos Rios. E agora nós vamos, então, para a nossa atividade. E a nossa atividade, então, o que a gente pensou nessa atividade, Prof? Nós vamos pegar lá uma folha e a gente até começou aqui, né? Um desenho. Então, o que a gente vai fazer? Neste desenho, eu comecei aqui a fazer um desenho e eu imagino que vocês aí vão fazer uns desenhos muito mais bonitinhos que o meu, muito melhores. O que a gente vai desenhar? Atitudes, né, Prof. Beth? Isso. Que a gente pode fazer na casa da gente, no CEMEI, na escola, na rua, em todo lugar que a gente for. Pequenas atitudes que vão fazer a diferença para o planeta, né? Que é a nossa casa. Então, olhem lá, eu desenhei aqui, ó, algumas lixeiras, porque é importante, né, Prof. Beth? Separação do lixo, né? Separar o lixo. Então, um sapato velho que eu não uso mais, eu não posso vir jogar aqui na lixeira marrom misturado, né? Que a com lixeira outros. marrom ali é de orgânico, né, professora Jo? Isso. Então, cada um tem a sua cor justamente para ter essa classificação. Para Né? ser, então, uma coleta seletiva. Isso. Então, eu vou separar tudo. Outra coisa aqui, que até passou no vídeo, da questão do óleo de cozinha. Então, eu não posso, fritei lá alguma coisa, não posso jogar aquele óleo pelo Na ralo, pia, né, não. Prof? Porque lembra, professora Jo, a gente até pesquisou, né, professora, para entender um pouquinho mais o quanto de dano esse óleo de cozinha traz para nós, né? Então, 1 litro só de óleo de cozinha, ele polui 20 mil litros de água, Nossa, professora é Jo. muita coisa, né? Então, não dá para a gente ficar jogando Então, a ideia óleo, né? é aqui, ó. Eu até desenhei aqui usou, coloca numa garrafa No plástica, outro fecha bem. recipiente, isso. E aí, dá para levar nos lugares para... Tem lugares que recebem essa coleta, ou dá para ligar para a prefeitura para pedir essa informação, né, Prof. Beth? Ligar no 156 para perguntar, onde que eu posso deixar um posto de coleta? Liga e pergunta. Outras coisas que a gente viu lá na nossa primeira proposta, tomar um banho rápido, escovar o dente Isso. com a torneira torneira fechada. Então, tudo isso a gente pode fazer e desenhar aqui. Então, a dica para vocês, desenhem aqui pelo menos 4 ações que a gente pode fazer no dia a dia que vai modificar aí o nosso ambiente para melhor. Então, em volta, eu vou pedir para vocês podem colocar um papel colorido, fazer uma bordinha. E olha que legal, essa folha do desenho de vocês tem que estar num lugar visível na casa de vocês. Pode ser grudado na geladeira, na chegada em casa, num lugar onde toda a família vai poder acompanhar, É né? um lembrete para ter novas práticas, para as mudanças de atitude, para a gente Isso lembrar mesmo.
as coisas legais que a gente pode estar fazendo. É verdade. Então, crianças, o nosso tempo acabou, a gente deixa como sugestão de atividade. Aproveitem, desenhem e coloquem para ensinar, porque agora a missão de vocês é passar esse conhecimento para todo mundo de casa. Combinado? Então, a gente se encontra numa próxima proposta, né? Um Fica um abração. abraço, um beijo, tchau, tchau. Tchau!